Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Que Deus abençoe nessa noite a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Gostaria neste momento de fazer uma oração. Soberano e eterno Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, nessa noite, por sabermos, meu Deus, que o Senhor se encontra, Pai, em nós pela presença do Teu Espírito Santo. Queremos, meu Deus e meu Pai, regozijar, nos alegrar por termos essa presença. E por isso, meu Deus e meu Pai, estamos alegres. E por isso, meu Deus e meu Pai, estamos felizes, Senhor, de sabermos que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem nos justificado, o Senhor tem nos fortalecido. Espírito Santo, não queremos abandonar a Tua palavra, não queremos abandonar as nossas orações, não queremos abandonar o convívio, Pai, do corpo de Cristo Jesus. Apaga, meu Deus e meu Pai, vem apagar em nós toda iniquidade, todo pecado, porque queremos, meu Deus e meu Pai, fazer parte dessa grande comissão de anunciar o Teu Evangelho. Que o Teu Evangelho seja anunciado, Pai, em nós, através de buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra, no partir do pão, que possamos também, Pai, cumprir, Senhor, esse Evangelho, Senhor, do Senhor se revelar, quando nós anunciamos, ó Pai, a Tua palavra, ser no nosso lar, ser na nossa igreja, ser na rua, nas praças, ser, Pai, em um culto online. Espírito Santo, porque aonde a Tua palavra chega, Deus, Pai, a resistência do inferno é destruído, é bloqueado. E é por isso, Senhor, que nós nos reunimos como igreja, Senhor, para podermos cumprir o nosso ID. Muitas das vezes, Senhor, os nossos pés não pisarão em algumas casas ou em alguma cidade, bairro, município ou até nações, mas através de vídeo, de conferência, Pai, a oração, a palavra chega, e a Sua palavra chega, Senhor. Aquilo que estava morto, o Senhor traz à vida. Aquilo que estava destruído, o Senhor restaura. Aquele sonho que estava perdido, o Senhor renova, Pai. O Senhor renova sonhos, projetos, o Senhor reconstrói um lar, reconstrói uma família, através de uma oração. A Tua oração, meu Deus e meu Pai, tem poder. A Tua oração, meu Deus e meu Pai, tem toda a autoridade nessa manhã na nossa vida. A Sua autoridade, a Tua palavra tem autoridade nessa manhã, Pai, na nossa casa, na nossa família, para colocar tudo no devido lugar. Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa noite, mais uma vez, para que o Senhor nos dê a sabedoria, o Senhor nos conceda o discernimento, a Tua graça, Senhor, para podermos ler um pouco da Tua palavra e falar, Pai, um pouco, Senhor, daquilo que a igreja está pensando, Pai, em viver novo tempo, a nova experiência, novo tempo de se aprofundar mais no conhecimento, sermos, ó Pai, instruídos pela Tua palavra, um tempo, meu Deus e meu Pai, de mudar, Senhor, estratégia, Pai, para alcançar, Pai, os perdidos que estão, Pai, oprimidos pela mão de Satanás. Que todos aqueles que compartilham do Teu corpo, Senhor, seja usado, seja vitorioso, seja, meu Deus e meu Pai, valente, Senhor, para não retroceder, mas cumprir, Pai, a missão, Pai, a qual o Senhor designou para qualquer um cristão. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, todos os nossos cultos, nossos eventos que façamos, seja na igreja, em abrigos ou na aldeia, na rua, para propagarmos o reino de Deus, porque muitas das vezes em algumas casas, em alguns bairros, até município, estado, nação ou nações, não poderemos ir, né? Muitas das vezes, a não ser que Deus mande, né? Igual eu já tive a oportunidade de ir na Argentina. E esse ano, em nome de Jesus, estive fazendo também aqui em São Gonçalo, fora aqui no nosso local, nosso bairro. E temos projeto também
desse ano ainda está em uma missão em São Paulo, outra no Uruguai, se assim o bom Deus permitir, mas não podemos parar, temos que avançar. E hoje os nossos cultos, como falei anteriormente, é gravado via online para que outras pessoas que não conseguem chegar, ou pessoas às vezes que não são cristãos, principalmente é o objetivo, que não são cristãos, está assistindo os cultos, as consagrações, né, todos os eventos da igreja. E eu creio que a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E muitos dos irmãos que assistem aos nossos eventos, aos nossos cultos, a palavra tem sido anunciada, e eu creio que, como são sementes, essas sementes estão nas mentes, nos corações, e no tempo de Deus vai ter frutos, vai ter resposta, vai ter resultado. Uns a gente vai ver, mas outros a gente não vai ver, mas o que importa é que quem colhe vai ser o Senhor naquele grande dia, né? Que outras igrejas também vão receber, né, pessoas que foram administradas pela palavra aqui na igreja, conforme de outras igrejas que fazem esse mesmo evento também, que a gente também vamos alcançar pessoas também de outras igrejas que fazem esse evento. Tá aí um incentivo, assim que você puder, tiver um tempo, anuncie o evangelho em casa, na rua, no trabalho, numa live. Você pode fazer, né, um vídeo para poder estar anunciando o evangelho, ou igreja, né, vocês pastores, igreja, se vocês assim sentirem o desejo no coração de Deus de estar fazendo os vídeos, a live, faça, porque é muito bom. Já tive muito resultado de pessoas me ligando, procurando de longe para fazer uma oração, e ali pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, voltando para Jesus. Então dá resultado, né? Dá resultado dentro da igreja. Às vezes eu reassisto o culto, a mensagem sozinho ali no meu momento com Deus, e o Senhor muito renova aquelas palavras no meu coração. E a finalidade é que a gente está com um pouco da dificuldade de estarmos fazendo esse culto online pelo Facebook da igreja, porque está falhando muito, e tendo em vista também que algumas pessoas, alguns irmãos, eles têm nos enviado mensagem ou nos procurado e falando que bom seria que colocássemos agora os nossos cultos também via YouTube, porque é mais fácil, é melhor para assistir e tal. Porém, para a gente fazermos o nosso culto online pelo YouTube, nós temos que ter um limite de inscrito. Eu vou estar colocando, né, o YouTube da igreja no Facebook, vou mandar no grupo da igreja para alguns irmãos, alguns amigos, e eu peço ajuda, colaboração de vocês, para que vocês possam estar se inscrevendo no Facebook da igreja, para a gente também começarmos a anunciarmos o evangelho pelo YouTube da igreja também, tá? Vai ser muito bom, vai ser muito legal. Contamos com a ajuda dos amados irmãos, amém? Lá na palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Se tem uma coisa que nós como cristãos não podemos ter, é vergonha. Vergonha de anunciar Jesus Cristo. Mas em primeiro lugar, nós não podemos anunciar a Jesus Cristo para com as pessoas se nós não conseguimos evidenciar Ele na nossa vida. Se a gente tem a dificuldade de anunciar Ele para nós mesmos. Porque quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus, quando nós anunciamos Jesus Cristo, né, em nossas vidas, automaticamente nós somos libertos, nós somos transformados, nós somos justificados. E aquela condenação que existia do pecado, ela não habita mais na gente, né? A morte eterna não habita, porque quando nós o aceitamos
o Senhor ele pagou esse preço de morte, ele pagou esse pecado que nós tínhamos da morte eterna. Lógico que continuamos pecando, mas são pecados que não agride com uma natureza de uma apostasia, não são pecados que cometemos e continuamos a cometer os mesmos pecados, são pecados que nós aprendemos a vencer em Cristo todos os dias. E não adianta nós anunciarmos o Evangelho do Senhor se nós não darmos um bom testemunho. O Evangelho, a base do Evangelho é o testemunho. Olha os testemunhos que Jesus fazia. Jesus, ele por onde ele passava, né, o milagre acontecia, o sobrenatural acontecia. E uma coisa que me chama muita atenção, que embora ele tendo a sua jornada de expandir o reino, de salvar a vida, de alcançar outras vidas, Jesus também ele tinha o seu momento com o Pai. Ele tinha o seu momento devocional, ele tinha o seu momento de oração, de santificação. Lembramos que a palavra do Senhor mesmo nos orienta que sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário que a gente se santifica, né? O santificamos, é necessário nós nos santificarmos, porque se nós queremos ver a Deus, nós temos que nos santificar. Qual é a maneira da santificação? É você se aproximar de Deus. E não tem como nós nos aproximarmos de Deus se não for através da leitura da palavra e das nossas orações. Muitas das vezes nós entramos em um quadro de angústia, um quadro depressivo, um quadro de perturbações, né? Perturbações no dia a dia, de confusões, de conflito, e a gente fica atordoado com esse turbilhão de coisas bombardeando a nossa mente, o nosso coração para a gente retroceder. E se a gente não vigiar, a gente acaba cedendo às paixões da carne. A gente acaba cedendo essas acusações, e muitas delas eu te declaro que são mentiras de Satanás. E a maneira mais fácil que nós temos para nos desvincular dessas mentiras, dessas acusações, dessas palavras negativas, é nos aproximando de Deus. Porque quando nós aproximamos de Deus, Ele se aproxima da gente. Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que buscam e o temem. Duas palavras, galardoador, dos que buscam e o temem. Não adianta eu buscar o Senhor, mas se eu não temo o Senhor, eu tenho que buscar o Senhor, temer ao Senhor. Temer de que maneira? De uma forma não sendo obrigado a servir, mas a minha natureza, pela a transformação que o Espírito Santo fez, ele me leva ao anseio de buscar essa presença, de buscar essa palavra. Porque se não for assim, nós acabamos até pela uma vida de erro, pela uma vida de pecado, a gente fica um pouco meio tímido, a gente fica um pouco meio duvidoso, e a gente acaba não anunciando o Evangelho porque das coisas que nós estamos vivendo. Se nós vivermos em um pecado, uma mentira, a gente tem medo da condenação, a gente tem medo muitas das vezes de uma manifestação diabólica, nós temos medo de sermos envergonhados, né, de uma pessoa, mas você está pregando, você está falando, você está cantando, você está fazendo isso, mas você não tem uma vida com Deus, você dá mau testemunho, você dá mau exemplo. Então muitas das vezes nós não anunciamos o Evangelho como deveria anunciar por causa do nosso testemunho de vida. Então esse testemunho ele tem que ser mudado, esse testemunho ele tem que ser transformado, porque quando nós recebemos o Espírito do Pai, Abba Pai, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que não vivo mais eu. Então aquele velho homem não vive mais, aquele velho homem foi morto, aquele velho homem foi sepultado, aquele velho homem não faz mais parte da minha história, aquele velho homem agora não tem mais nada a ver comigo, não existe mais a vergonha, não existe mais a vergonha do pecado, a vergonha da condenação. Agora o que habita em mim é poderoso. Ele é poderoso para mudar a minha história, para me levar
a outro quadro, a outro nível, como você queira entender, um nível de profundidade. Não é um nível muitas das vezes que sobe, mas é um nível que desce, um nível que sabe descer a casa do oleiro, um nível que reconhece as suas limitações, é um nível que reconhece que não pode andar sozinho, que precisa de um Deus, que precisa do auxílio do Espírito Santo, que não pode viver sozinho, que precisa participar do corpo de Cristo, que precisa anunciar o reino de Deus. Nós, como igreja, temos que ter amor na expansão do reino de Deus. E como que nós expandimos o reino de Deus? Como que nós levamos outras pessoas para serem transformadas? Como que nós levamos outras pessoas para serem alcançadas? Através da palavra do Senhor, quando nós anunciamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não volta vazia jamais. Então, todas as vezes que você pegar a palavra do Senhor, você está pegando o poder de Deus. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, nós estamos pegando poder, autoridade que está sendo ortogado em nós, e isso você não pode ter mais a timidez, nem eu, nem mais a vergonha, mas agora a gente está apto a anunciar o Evangelho sem vergonha, sem mais acusação. Por isso que antes de anunciar o Evangelho, é necessário que nós aceitamos o Evangelho, aceitamos a transformação do Evangelho, para que não sejamos mais vergonhados pelaquilo que nós fazíamos atrás. Porque quando Jesus fala que faz tudo novo, que Ele transforma a morte em vida, e que Ele apaga o pecado, e que Ele lança no mar do esquecimento, ou seja, você está apagando a sua vergonha. Eu estou cancelando a sua vergonha. Agora eu estou te dando ousadia, autoridade, eu estou te dando veste nova, porque o pecado suja as nossas vestes espirituais para com Deus. E com as nossas vestes espirituais, as nossas orações não são ouvidas, elas são interrompidas no mundo espiritual. Por quê? Porque Satanás, ele é o primeiro a se levantar, ele é o primeiro a tentar guerrear, a tentar bloquear. Então, se nós não estivermos com o Espírito de Deus em nós, se nós não estivermos, se nós estivermos nessa vergonha do pecado, que muitas das vezes as pessoas acham que a vergonha, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha. Não, você está falando de vergonha de pecado. Isso é ser tímido. Por que a Bíblia diz que os tímidos também não herdarão o reino do céu? Porque os tímidos, ele tem dúvida, ele tem a dificuldade de externar o Espírito Santo. Por quê? Porque ele nunca consegue se ver como um novo homem. Ele tem aquela figura de uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada, uma pessoa sem sucesso, uma pessoa que não alcançou sonhos, que não alcançou objetivo, e aí por diante. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor está em nós, a Bíblia diz que renova todas as coisas. Então, promessas que o inimigo fez de derrota, dessas coisas que eu citei, elas são anuladas, elas são apagadas. Então, não adianta ficar mais com vergonha, não adianta sermos tímidos. Nós temos que anunciar o Evangelho através de quem habita em mim, de quem habita em você. Portanto, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Eu não posso envergonhar do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus que fez a transformação na minha vida. Você consegue entender? Obrigado. Você consegue entender que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que fez a transformação em você, que fez a transformação. Esse Evangelho é tão poderoso que ele muda uma história. Por exemplo, se a nossa história não fosse mudada, que desde o dia que nós convertemos até o dia de hoje, como que nós estaríamos? Como que a nossa casa estaria? Como que a nossa vida estaria se esse Evangelho não fosse mudado? Então, quando nós íamos a cumprir o ID do Senhor, é evidente para as pessoas a transformação na nossa vida. Por que muitas das vezes as pessoas vão anunciar o Evangelho e tem aquela briga, aquela desconfiança com a gente? Porque lembra que sempre eles vão falar assim, eu não quero ser crente, porque eu tenho um pai, uma mãe, um irmão, a mãe, um sobrinho, um vizinho, que ele é cristão há tantos anos e ele não muda.
ele dá mau testemunho, ele dá mau exemplo, ele faz coisas erradas, coabita com coisas erradas, compra coisas roubadas, rouba, mata, mente, fofoca, e aí por diante. Então as pessoas deixam de aceitar a Jesus. Por quê? Porque não vê o poder da palavra que ele fala transformando a vida dele. Então bota em xeque se a palavra, bota em dúvida a palavra, não em Deus, mas no coração das pessoas. Então muitas das vezes vai anunciar não de uma forma branda, não de uma forma correta, mas vai anunciar já como uma pedra de tropeço, que não deixa ninguém caminhar. Por quê? Porque tem até a boa vontade, tem até uma iniciativa, mas porém não aceitou a mudança do evangelho. Para cumprir o ID do Senhor, não basta só ter uma boa iniciativa de ir, eu vou, Pai, mas eu estou indo, o Senhor está mandando, mas de que forma que eu estou indo? Não é a forma de como você vai ler, não é a forma como você vai trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de exortação, de correção, uma mensagem de crescimento, de transformação, de cura, de libertação. Você tem que entender, eu tenho que entender também, que se quando eu estou cumprindo o ID, quando eu estou indo, se eu estou indo revelando às pessoas que esse evangelho a qual eu estou mostrando para eles, ele foi coerente na minha vida, eu aceitei ele na minha vida, ele foi poderoso na minha vida para me desvincular do pecado. Irmãos, o crente não pode viver no pecado. Quem peca, vive no pecado, a Bíblia diz que não é filho de Deus. Nós somos pecadores, sim, mas nós não vivemos no pecado. Muitas das vezes a nossa mente agora está projetando coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra, jamais ele vai querer, ele vai pensar isso. E é necessário que a gente fale assim: Senhor Satanás, eu repreendo, a minha mente não está vazia. E muitas das vezes, isso é muito interessante, muitas das vezes Satanás ele aproveita. Irmão, se eu só penso das coisas da terra, a minha mente se torna vazia. Então, eu vivo para essa terra. E nós, como igreja, nós lembramos que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a essa terra. Nós somos cidadão do céu. Se somos cidadão do céu, mente do céu, coração do céu, comportamento do céu. Imagem, semelhança de Deus. Comportamento do céu. Então eu tenho que anunciar o evangelho com o comportamento de Deus. Primeiro comportamento, não julgar. Porque muitas das vezes a gente vai querer cumprir o evangelho, mas a gente vai de uma forma agressiva, julgando, apontando para as pessoas. Ei, você primeiro não tem que apontar o pecado, porque se você apontar o pecado para a pessoa pessoa não vai entender quem vai poder tirar ela daquele pecado. A primeira coisa que eu e você temos que fazer é apontar a Jesus, é apontar a Deus, é apontar ao Espírito Santo, é levar o conhecimento do Espírito Santo. E isso só pode ser feito através da palavra, como que a minha vida também está, para que haja peso naquilo que eu estou falando, para que haja convicção. Lembramos quando estava lá, acho que era Pedro, não me lembro quem, aí falou para aquele homem que estava pedindo esmola: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que? Convicção, poder, autoridade, poder de Deus. Levanta e anda. Muitas das vezes nós anunciamos o evangelho, mas a gente faz o evangelho com dúvida, achando que os milagres não podem acontecer, que aquilo dali só aconteceu lá atrás, ou só acontece com alguns homens que buscam. Não, todos nós, independente se é pastor, se é presbítero, se é ovelha, se é novo convertido, irmão, o poder de Deus ele dá para quem ele quer. Pastor, ninguém vai outorgar poder e autoridade para ninguém, isso é só Deus, e ele dá para todos, mediante a vida no altar, mediante a busca, mediante a entrega, mediante a viver em Cristo Jesus. A Bíblia diz o quê? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas todas essas coisas eu posso, mas tem uma situação.
Todas as coisas eu posso naquele. Ou seja, se for naquele, então eu tenho que andar nos princípios dele. Eu tenho que andar no padrão dele, no padrão dos princípios dele, padrão que eu falo de Deus, não desse século, não desse mundo, não do inimigo. Eu tenho que andar no padrão e nos princípios dele. Se eu ando no padrão, nos princípios dele, através da sua palavra, que é a boca de Deus, a profecia de Deus, então eu tenho autoridade que todas as coisas vão acontecer na minha vida. Se ainda você não recebeu, não alcançou esse nível de poder, de autoridade, as coisas que Deus tem prometido para você, não chegou na sua vida até agora, então vamos rever aonde nós estamos errando. Ou se nós pecamos, vamos voltar agora aonde nós caímos, aonde nós pecamos e vamos cortar, vamos desconectar. Não pode ter acusação, não pode ter o desejo de voltar naquele lugar. Não podemos fazer que nem os hebreus. Está muito difícil. Para que Moisés que você nos tirasse lá do Egito para morrer nesse deserto, para morrer agora pela mão de Faraó? Que tomara que nós ficássemos lá. Estou com saudade da cebola, estou com saudade do alho. Então eles não conseguiam se desconectar das coisas materiais, embora sendo escravo. Irmão, quem vive nesse mundo, quem ama as coisas desse mundo é escravo. Eu não sei qual é a sua concepção sobre isso. Mas se você ama mais esse mundo do que os céus, do que o céu de Deus, trono de Deus, se você ama mais esse mundo do que a terra que Deus tem, e Jesus falou que estava indo e preparando os nossos lugares, então alguma coisa errada tem. Temos que começar a refletir, temos que começar a mudar, porque se isso não acontecer, como que o poder de Deus vai ser canalizado? O poder de Deus só vai ser canalizado quando eu abro a minha torneira. Ei, não adianta Deus abrir a torneira do céu, a porta do céu, se a minha torneira continua fechada, se a minha porta continua fechada. Deus, ele derrama bênçãos, ele joga graça sem medida, sim, mas o que adianta eu interromper? Muitas das vezes nós falamos assim: não, Senhor, manda bênção, manda chuva, manda milagre, manda provisão, de boca, mas as nossas atitudes vão impedir que essas bênçãos cheguem até a gente. É o que acontecia no deserto. O lugar estava próximo deles, para eles chegarem a ocupar a terra. A terra já foi dada, e quem deu aquela terra não foi um homem não, querida, foi Deus. Ei, aquilo que Deus, Arabachuri, Comenefaço, aquilo que Deus prometeu, não fica esperando que o homem vai fazer não. É no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Vai ser feito no tempo de Deus. Não precisa arrumar ajuda de quem quer que seja, de pastor, do homem, de político, de quem quer que seja, de quem quer que seja. Não, quando é Deus, ele não aceita que ninguém se intrometa nas decisões dele. Eu tenho que aceitar as decisões dele, eu tenho que concordar com as decisões dele, eu tenho que ver que o que ele faz é perfeito, tudo que o meu Senhor faz é perfeito. Às vezes a gente faz uma pequena coisa, a gente já acha perfeito, sendo a gente homem, pecadores. Imagina o Todo-Poderoso que não peca, vive sobre a santidade, exala a santidade. Muitas das vezes nós falamos da santidade, mas nós não exalamos a santidade. E quando nós exalamos a santidade, nós estamos mostrando o poder de Deus, poder de transformação. Amém? Então, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu, também no grego. Então, assim, então vamos lá, vamos começar por ordem. Então, muitos têm que ser alcançados. Então, o Senhor vem para quem? Para os judeus, né? Vem para os gregos, vem para os romanos, mas ele foi falando por etapa. Então agora o Senhor manda eles, né, sentir esse poder dentro deles. Por isso que o Senhor, antes de mandar eles irem, o Senhor fala com ele lá no livro de Atos dos Apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eles ficam em Jerusalém, em um determinado local, e ali o poder de Deus, o Espírito Santo desce para selar eles. O Espírito Santo desce para trazer poder na vida deles, para trazer autoridade na vida deles, para que eles mostrem e passem essa transformação para com outras pessoas. Irmão, se não fosse a vinda do Espírito Santo,
seria muito difícil dos 11, né, mais Matias, que foi agregado, pregar o evangelho. Porque até então, que quando Pedro fosse pregar o evangelho, se não tivesse o poder de Deus ali, a transformação, as pessoas não iriam aceitar. Ia ficar argumentando com Pedro, mas quem é você para vir pregar para mim? Você foi o primeiro na hora do perigo a abandonar ele? Você foi o primeiro a largar ele? Quando ele estava sendo sentenciado, quando ele foi ser julgado, você não estava. Quando perguntaram 3 vezes se você o conhecia, você falou que não conhecia. Então, se ele não tivesse recebido aquele poder naquele dia de Pentecostes, com certeza, irmão, o caráter de Pedro, como dos outros também, não seria transformado, não seria mudado. Quando eu recebo esse poder da palavra, o meu caráter é transformado. A minha história é mudada. Não adianta querer uma história nova se a gente não receber o poder de Deus, o poder da palavra. O poder da palavra, ela é transformadora. Amém? Porque nele se descobre a justiça de Deus e da fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, porque nele se descobre a justiça. Qual é a única forma de descobrir a justiça? Em Deus. Em Deus. Por quê? Porque o mundo, ele traz tantas novidades, tanta coisa ruim, boa, ruim, para poder cegar a gente, sufocar a gente, levar a gente à condenação, levar a gente ao juízo de Deus. Mas quando nós somos alcançados através do Evangelho, ser por uma pessoa, pela uma live, né? Uma live vai ser uma pessoa falando também do mesmo jeito, ser por uma pessoa. Então, o Senhor está trazendo, está descobrindo aquilo que está oculto, aquilo que está lá escondido. Porque, coisa interessante, quando eu era ímpio, né, eu não acreditava, verdadeiramente, acreditava em Deus de boca. Falava de Deus de boca porque eu via as pessoas falando, porque meu pai e minha mãe falavam. Mas eu não tinha o conhecimento do pecado. Eu não sabia diante de Deus mesmo. Eu não sabia que beber era se embriagar da cachaça era pecado, assim como de droga, assim como de prostituição, mentira, palavrão. Então eu não tinha essa concepção de pecado, eu não sabia o que era pecado, né? Para mim, pecado era se não aceitasse a Deus. Bom, se eu não aceito a Deus, eu vou para o inferno. Então, desde o momento que eu aceitei a Deus, que eu acredito em Deus, que eu acreditava em Deus, para mim eu já era salvo, mas eu não sabia que existia uma condição. Quando eu aceito Deus, eu tenho uma condição também. E qual é essa condição? Vá e não peques mais. Eu aceitei a Jesus. Jesus fala, você me aceitou, eu te tirei do lamaçal, do pecado, estou trazendo você para a salvação, mas tem uma condição. Aí você vai perguntar, Deus, qual é essa condição? Vá e não peques mais. Perdoados são os seus pecados. Então, se eu for e continuar pecando, os meus pecados não são perdoados. Eu ainda continuo na desobediência. Ainda o meu pecado está coberto. O meu pecado está coberto. Então, todos estão vendo, ou muitas das vezes estão ocultos. Porque Satanás ele não quer transmitir, transparecer esse pecado, para que a gente viva aquela vida de escravo, né? Você vê que quando a pessoa é escravo, ele é dominado. Quando a pessoa está no pecado, ele é dominado pelo aquele pecado. Por mais que ele faça de tudo, mas ele não consegue enxergar, ele não consegue transparecer para ele mesmo e para as pessoas que ele está fazendo a coisa errada, ou que ela está fazendo a coisa errada, e na realidade está. Então, quando ele vem até a mim, a primeira condição que ele fala, vá, perdoados são os seus pecados. Então, ou seja, aquilo que te condenava, aquilo que trazia a sua destruição, eu tirei do mundo espiritual, eu estou tirando agora eu estou levando você à luz da palavra, agora eu estou te dando acesso para com Deus, e tem que ter acesso com Deus, varoa, tem que ter acesso com Deus. Então, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé. Nele se descobre a justiça de Deus em fé. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Agora,
como que nós vamos falar de um Deus, de uma cura, de uma transformação, de uma libertação, de uma opressão, o que quer que seja, se muitas das vezes a gente está assim e a gente não tem fé que essas coisas podem ser arrancada, desraizada da gente, automaticamente a gente não vai conseguir ter propriedade para falar com as pessoas, a gente vai ter dúvida. E na dúvida o Espírito Santo não opera, na dúvida o Espírito Santo não trabalha. Então, o que nós temos que fazer é termos essa fé, né? Em fé, andar em fé em fé. Eu não posso andar em fé agora, amanhã acontece uma coisa, um imprevisto, uma palavra, uma situação, chega uma notícia e ali eu desfaleço, ali eu mudo, ali a minha fé vai embora. E a gente tem que fazer que nem Jó, né? Jó tinha tudo, estava alegre, de repente o que acontece? Começa a vir notícia. A notícia não veio da mídia, a notícia veio de dentro do ambiente ali que ele vivia, dos seus empregados, seus funcionários, trazendo notícias não agradáveis, mas notícias desagradáveis. Jó estava lá, seus filhos estavam reunidos, veio isso, um vento furioso bateu, caiu e matou todos. Imagina o baque de Jó. Imagina. Ele poderia, como homem, sentir aquele baque, aquela dor, mas isso não o levou a ele viver o que ele vivia no passado. Isso não fez ele se afastar de Deus. Isso fez ele aceitar que tudo que Deus faz é bom e é perfeito, né? Aí isso foi acontecendo por sequências, né? Só tragédia na vida de Jó. E ao ponto, quando ele reparar, cadê a casa, cadê tudo? Está em cima da cinza e que a única coisa que ele vê ali é um caco de telha. Poderia ter outros cacos de telha? Sim, um tijolo, sei lá. Mas o que ali iria, naquele momento, aliviar ele um pouco era aquele caco. Ele começa a se coçar com aquele caco, mas em momento nenhum ele fala de amaldiçoar Deus. No momento nenhum ele se arrepende de ter se tornado um seguidor de Deus, né? Muitas das vezes, quando esses problemas acontecem, a gente, sei lá, muda e a gente deixa de seguir a Deus. Quantas pessoas a gente conhece, a gente já ouviu falar que era cristão, né? Vamos colocar assim, e abandonou, voltou para práticas de idolatria, de ocultismo, misticismo. Não vou falar aqui religião, né? Mas em outras religiões que nós entendemos que não fala de Deus, porque nós não usamos como base a religião, não. Nós usamos o corpo de Cristo, nós usamos o amor, nós usamos a igreja cristocêntrica, onde Cristo é o cabeça, ele comanda, ele opera, ele transforma, ele trabalha, ele ressuscita, ele faz o que ele quer, né? A gente não seguimos, nem ensinamos a seguir a homens. Nós orgulhamos, temos orgulho de homens, de mulheres de Deus, e como um ser humano usado com potencial que todos nós temos, mas jamais a nossa adoração vai para um homem e nem aceito adoração de ninguém. Respeito, eu respeito e exijo respeito também, mas por isso eu tento dar respeito. Para você querer respeito, você tem que respeitar, e nunca a gente tem essa visão, isso e aquilo, você é isso, você... Não, nós somos pela graça, nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, e a Bíblia diz que o único que é bom é Ele, Deus, quem é bom é Ele, com Ele a gente se ensina a bondade, com Ele Ele nos ensina o amor e a gente ensina também o amor, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos 3:21, já estou acabando já, hein? Era só para fazer um anúncio, mas Papai do Céu está nos conduzindo a esse maná. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo deste mundo a lei e dos profetas. Então, agora o que acontece? Se manifestou sem a lei, ou seja, agora ele está se manifestando sem a condenação do pecado. Ele está apagando a condenação do pecado, certo?
Sim, Romanos 3:21, querida. Sim, Romanos 3:21. Então, ele apagou, né, essa condenação do pecado, trazendo agora o homem para a justiça de Deus, que é o único justo. Se você for, se nós formos sermos julgados pela justiça dessa terra, possa ser que seremos julgados de forma correta, tendo justiça, né? Mas possa ser também que seremos julgados de uma forma errada, ou seja, sermos injustiçados, temos que pagar um preço, seja uma pena em cadeia ou de uma continha em dinheiro, sem mesmo a gente ter feito nada, né? Aquilo dali foi imputado a gente de uma forma totalmente errada, né? E Deus não. Deus, se você e eu façamos as coisas certas, jamais ele vai trazer uma condenação. Jamais ele vai trazer um castigo, qualquer coisa que seja similar a essa. Quando nós cumprimos a justiça de Deus, então ele vai trazer a lei dele, e essa mesma lei que ele traz para nós, ele quer que nós façamos, que foi a mesma lei que os profetas estavam falando, irmão, que o sacerdote estava falando. Amém? Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então isso daí, essa fé, essa justiça, esse poder, essa glória de Deus, ela vai ser manifestada em toda a carne, mas aqueles que assim o quiserem, aqueles que assim optar. Eu não posso pregar um evangelho obrigando as pessoas. Eu tenho que, através da minha vida, do meu testemunho, mostrar a diferença. Porque quando eu mostro a diferença, quando eu mostro o testemunho, né, de fé, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu vivi, da transformação de todas as coisas, as pessoas vão ter mais facilidade de acreditar. As pessoas vão ter mais facilidade de receber. Imagina, se eu sirvo a Deus, mas qualquer coisa que acontece, eu vou para o canto chorar, eu vou para o canto fazer um monte de coisa, eu vou ficar atormentado, porque se dependendo dos irmãos, se a gente não souber lidar com isso, o diabo começa a atormentar a gente. Então as pessoas vão falar assim, poxa, mas para que vai ser um crente ficar assim? Então quero ficar no meu mesmo. Então quando a gente faz essa transformação, Deus faz essa transformação na nossa vida, a justiça do Senhor ela vem e nós aprendemos a andar na fé de Cristo Jesus. Ou seja, qual era a fé de Cristo Jesus? Cumprir a vontade de Deus, alcançar o máximo que ele pudesse para Deus. Porque qual foi a finalidade de Jesus? Alcançar o Evangelho. Vou ligar o homem a Deus, perdoar o pecado do homem. Então nós temos que levar o homem, a conscientização do homem, que o Espírito de Deus vai testificar as obras de Jesus, o amor de Deus para com o homem, e ali ele vai convencer o homem do pecado, da juízo e da justiça. Mas para isso precisa de um transmissor, né? O veículo, o Espírito Santo, transmissor, eu, e o receptor, você. Então precisamos andar em conexão com a palavra. Precisamos andar em conexão com Deus, precisamos andar em conexão com aquelas pessoas que vão nos ouvir. Como que eu vou levar, né, essa palavra como um veículo de comunicação se eu não dou abertura para as pessoas, se eu não me aproximo das pessoas? Amém? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram. Quantas pessoas estão destituídas da glória de Deus? Qual é a forma disso ser mudado? Quando nós anunciamos o Evangelho. Quando nós propagamos o Evangelho. Mas anunciar e propagar o Evangelho de uma forma correta na gente, tá? A gente andando correto. A gente andando de seriedade. A gente andando convicto daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Creio que deu para a gente
alimentar um pouco, aprendemos um pouco da palavra do Senhor, tá? Quinta-feira de manhã, 8 horas, teremos a nossa consagração. Na quinta-feira também, à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto online. E mais uma vez eu venho pedir aos amados irmãos que, se você puder estar nos ajudando, nos abençoando, se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, para que nós possamos transmitir os nossos cultos online através via YouTube, para que outras pessoas, outras famílias sejam alcançadas, sejam salvas, abençoadas e restauradas em Cristo Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela tua presença, eu quero te agradecer nessa noite por cada irmão que nos assistiu, que nos acompanhou, aqueles que ainda de repente irão nos assistir. Eu quero te agradecer, Pai, e abençoar, Pai, a todos em nome de Jesus. Eu quero, Pai, pedir, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha tocar, confirmar, Senhor, no coração dos irmãos, para que assim entenderem que possam estar se inscrevendo, Pai, no YouTube da igreja, para anunciar o Evangelho, Pai, que eu faço parte, mas não é meu, é do Senhor, eu só faço parte, só sou um colaborador, um participante, assim como todos têm sido neste lugar, e aqueles que acompanham, transmite também, Senhor, esse culto, para que outras pessoas assim possam receber também dessa palavra. Espírito Santo, traga, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para o teu povo, para a tua igreja, e queremos viver experiências profundas, e o nosso objetivo como igreja, Senhor, não é outro a não ser amar, obedecer ao teu evangelho aos irmãos e anunciar o evangelho. Pai, queremos anunciar o evangelho, Pai, cumprindo nossos ídolos, usando as nossas pernas, o nosso braço, nosso coração, a nossa mente, ó Pai, nossos lábios, mas também queremos anunciar o Teu Evangelho, Pai, pelos veículos de comunicação, para que chegue, Pai, de uma forma também mais rápida a pessoas que de repente nunca conheceremos, ó Pai, mas que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a todos. Eu faço essa oração junto com os amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. A paz.